Você já sentiu que está a viver a mesma vida repetidamente? Que por mais que se esforce, visualize e afirme, algo o puxa de volta para os mesmos padrões de dúvida, medo e autossabotagem. Você segue todos os passos para a manifestação, acredita que está a fazer tudo certo, mas a sua realidade teima em não mudar. E se eu lhe dissesse que o problema não está no que você faz, mas em quem você é no momento em que o faz? E se a razão pela qual a vida dos seus sonhos parece tão distante é porque você está a tentar alcançá-la a partir de uma identidade que, por definição, não a pode conter? A verdade que a ciência quântica e a sabedoria ancestral nos revelam é chocante e libertadora. Você não precisa de criar a sua vida ideal. Ela já existe, não como uma teoria ou uma visualização distante, mas como uma frequência real e tangível. Existe uma versão sua, neste exato momento, que vive essa realidade. E a parte mais radical é que você não está separado dela. Através de um princípio conhecido como entrelaçamento quântico, você está intrinsecamente ligado a essa versão de si mesmo. A sua tarefa não é construir uma ponte para chegar lá. A sua tarefa é colapsar a identidade que está a viver aqui e agora, a identidade que duvida, para se tornar na frequência da identidade que já vive o seu sonho. Este não é um processo de adição, mas de subtração. Não se trata de aprender algo novo, mas de desaprender quem você pensa que é. A solução para esta estagnação não é tentar mais, visualizar com mais força ou repetir afirmações com mais convicção. A solução é uma mudança radical de perspectiva, um salto quântico de identidade. O conceito de salto quântico não é apenas uma metáfora inspiradora. É um mecanismo operacional do universo. Na física quântica, um eletrão não viaja gradualmente de uma órbita de energia para outra. Ele simplesmente desaparece de uma e reaparece na outra instantaneamente. Não há um caminho percorrido. Da mesma forma, você não precisa de percorrer um caminho doloroso e demorado para a sua nova realidade. Você precisa de operar uma mudança de estado. A sua identidade atual, com todas as suas memórias de dor, fracasso e limitação, emite uma frequência específica. O campo quântico, a matriz de toda a matéria e energia, não responde às suas palavras ou aos seus desejos. Ele responde à sua frequência, à sua assinatura energética. Tentar manifestar abundância a partir de uma frequência de escassez é como tentar sintonizar uma estação de rádio de música clássica, enquanto o seu rádio está fixo numa frequência de estática. Não importa o quanto você queira ouvir Mozart, só ouvirá ruído. O entrelaçamento quântico sugere que duas partículas, uma vez ligadas, permanecem conectadas de tal forma que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, não importa a distância. Agora imagine que você e a sua versão ideal são essas duas partículas. Vocês estão entrelaçados. O que impede a sua realidade de espelhar a dela é a dissonância de frequência. A sua versão ideal opera numa frequência de confiança, alegria e merecimento. A sua versão atual provavelmente opera numa frequência de dúvida, ansiedade e indignidade. Para realizar a vida dos seus sonhos, você precisa de se tornar um ressoador harmônico com ela. Precisa de abandonar a frequência antiga para que a nova possa tomar o seu lugar. Aprofundando a questão, descobrimos o porquê de ser tão difícil mudar. A neurociência moderna revela que cerca de 95% do seu dia é governado pela sua mente subconsciente. Este não é um conceito místico, é um facto biológico. O seu subconsciente é um arquivo de todas as experiências passadas, especialmente aquelas carregadas de emoção. Cada vez que sentiu medo, rejeição ou fracasso,
O seu cérebro e corpo registaram essa experiência. Com o tempo, esses registros criaram programas neuronais automáticos. A sua identidade atual, a pessoa que você acredita ser, é, em grande parte, o resultado desses programas. É um conjunto de comportamentos, crenças e reações emocionais que se tornaram inconscientes. Portanto, quando você, a partir da sua mente consciente de 5%, decide que quer uma nova vida, está a lutar contra 95% de programação que diz o contrário. É por isso que a visualização tradicional muitas vezes falha. Você senta-se, fecha os olhos e tenta sentir a emoção de ter o seu desejo, mas no fundo do seu ser, o seu corpo, condicionado pelo passado, grita: isto não é seguro, isto não é real, você não merece isto. Esta incoerência entre o seu desejo consciente e a sua programação subconsciente cria um sinal energético caótico. Você está a enviar mensagens contraditórias para o campo quântico. Você diz que quer amor, mas a sua energia emite um sinal de abandono. Você diz que quer riqueza, mas a sua frequência vibra com a escassez. O universo não está a ignorá-lo. Ele está a responder perfeitamente à sua emissão dominante, que é a do seu estado de ser subconsciente. A mudança real não acontece tentando sobrepor uma imagem nova a um programa antigo. Acontece reescrevendo o programa. Para provocar esta mudança rápida e profunda na sua identidade, para deixar de ser a causa do seu passado e começar a ser a causa do seu futuro, existe um processo de 3 passos, baseado no princípio do observador da física quântica. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que as partículas de luz comportam-se como ondas de potencialidades infinitas até serem observadas. No momento da observação, a onda colapsa numa partícula específica, numa realidade única. Você é o observador da sua realidade. A sua atenção e consciência colapsam o campo de potencial infinito numa experiência de vida específica. Para mudar a sua vida, você precisa de mudar o seu estado de observador. O processo é testemunhar, cortar e escolher. Primeiro, testemunhar. Torne-se consciente dos seus padrões automáticos de pensamento, sentimento e comportamento sem julgamento. Observe a voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente. Observe a sensação de aperto no peito quando pensa em arriscar. Observe o seu impulso de procrastinar. Apenas testemunhe. Ao fazer isto, você retira o seu poder de observador desses padrões. Você deixa de ser o programa e passa a ser a consciência que observa o programa. Você cria uma separação. O segundo passo é cortar. Uma vez que você testemunha o padrão, você deve tomar uma decisão consciente e energética de cortar os laços com ele. Isto não é uma luta, é uma declaração de soberania. Você pode dizer internamente: eu não sou mais esta energia. Este não sou eu. Este é o passado e eu escolho libertá-lo agora. Imagine cortar um cabo energético que o liga a essa velha identidade. Este ato de cortar é um colapso deliberado da sua antiga realidade observada. É você a retirar a sua atenção e, portanto, a sua energia daquele estado de ser. Finalmente, o terceiro passo: escolher. Com o espaço criado pela libertação do antigo, você escolhe conscientemente a frequência da sua nova identidade. Faça a si mesmo a pergunta: como a versão de mim que vive a vida dos meus sonhos se sentiria agora? Como ela pensaria? Como ela agiria? Não se trata de visualizar coisas, mas de encarnar um estado de ser. Escolha sentir gratidão, mesmo que não haja nada aparente para agradecer. Escolha sentir-se completo, mesmo que pareça que algo falta. Escolha sentir-se poderoso, mesmo que se sinta fraco. Ao escolher e sustentar este novo estado de ser,
Você está a emitir uma nova frequência, uma nova assinatura eletromagnética. Você está a instruir o campo quântico, a partir de um lugar de coerência, a colapsar uma nova realidade que corresponda a essa nova identidade. Vamos expandir este conceito para um nível mais profundo, onde ciência e espiritualidade se encontram de forma inegável. A sua identidade não é singular. Você é um ser multidimensional que existe em múltiplos níveis de realidade simultaneamente. A versão sua que luta e a versão sua que prospera não estão separadas por tempo ou espaço, mas por frequência vibracional. Pense em si mesmo como uma rádio capaz de sintonizar infinitas estações. A estação em que você está sintonizado determina a realidade que você experiencia. A epigenética, um campo revolucionário da biologia, prova que não somos vítimas dos nossos genes. O nosso ambiente e, mais importante, a nossa percepção do ambiente, enviam sinais às nossas células que podem ativar ou desativar certos genes. A sua consciência, o seu estado de ser, é o ambiente final que informa a sua biologia. Quando você muda o seu estado interno de forma consistente, de medo para amor, de escassez para abundância, você não está apenas a mudar a sua energia. Está literalmente a enviar novos sinais químicos e elétricos que podem alterar a sua expressão genética ao longo do tempo. Isto é a prova científica de que a sua identidade não é fixa. Você tem o poder de se reescrever a nível celular. As antigas tradições espirituais sabiam disto intuitivamente. O Vedanta fala de neti, neti, que significa nem isto, nem aquilo. Um processo de negar tudo o que não é o eu verdadeiro e eterno para descobrir a consciência pura subjacente. A Bíblia diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Ambas as tradições apontam para a mesma verdade. A sua verdadeira natureza não é a sua personalidade, as suas memórias ou o seu corpo. A sua verdadeira natureza é a consciência observadora. O seu desafio é superar a incoerência. A incoerência acontece quando os seus pensamentos não estão alinhados com os seus sentimentos. Você pensa positivamente, mas sente-se ansioso. Esta dissonância cria um campo eletromagnético desordenado, um sinal fraco. A coerência, por outro lado, é quando o seu cérebro e o seu coração estão em harmonia. Quando você consegue alinhar um pensamento elevado com uma emoção elevada, como o pensamento de gratidão com o sentimento de gratidão, você cria um sinal eletromagnético poderoso e coerente. Este sinal é a linguagem que o campo quântico entende. É neste estado de coerência que o salto quântico se torna não apenas possível, mas inevitável. Agora, como integrar isto na sua vida diária? Como tornar este conhecimento teórico numa prática transformadora? A resposta é através de pequenos momentos de presença consciente e escolha deliberada, repetidos ao longo do dia. Não se trata de meditar durante horas, mas de transformar os momentos mundanos em portais para a sua nova realidade. Proponho um exercício prático que pode começar a fazer agora mesmo. Pare o que está a fazer por um momento. Feche os olhos se sentir confortável e faça uma respiração profunda. Agora, use o primeiro passo. Testemunhe. Apenas observe o seu estado atual. Qual é a emoção predominante que está a sentir? Há alguma tensão no seu corpo? Que pensamentos estão a passar pela sua mente? Não tente mudá-los, não os julgue. Apenas observe-os como se fossem nuvens a passar no céu. Você é o céu, não as nuvens. Agora o segundo passo, cortar. Com intenção, diga a si mesmo: esta energia de ansiedade, ou qualquer que seja a emoção, não sou eu. Esta história de limitação não sou eu. Eu liberto isto agora. Sinta uma desconexão energética deste estado. Por fim,
O terceiro passo: escolher. Pergunte a si mesmo: quem eu escolho ser neste momento? Escolha um estado de ser elevado que ressoe com a sua versão ideal. Talvez seja paz, gratidão, liberdade ou alegria. Não precisa de ter uma razão para isso. A sua escolha é a razão. Respire essa nova energia. Sinta-a no seu corpo. Tente manter este novo sentimento por apenas 17 segundos. Estudos sugerem que este é o tempo necessário para que um pensamento comece a atrair energia semelhante. Pratique isto várias vezes ao dia. Quando estiver no trânsito, na fila do supermercado, antes de uma reunião. Cada vez que você conscientemente testemunha o antigo, corta a sua ligação e escolhe o novo. Está a enfraquecer as velhas vias neuronais e a fortalecer as novas. Está a recondicionar o seu corpo para uma nova mente. Está a mudar a sua frequência, momento a momento. Esta prática não é sobre alcançar um destino. É sobre mudar o seu ponto de partida em cada instante. Comente abaixo agora mesmo a palavra escolho, para declarar o seu compromisso de começar a praticar este método hoje. Ao escrever, você ancora a sua intenção no mundo físico. Após realizar este salto quântico de identidade, é crucial entender que haverá um período de reequilíbrio e estabilização. Seria ingênuo pensar que décadas de programação subconsciente desaparecerão sem resistência. A sua antiga realidade e a identidade que a criou têm uma inércia energética. Depois de dar o salto e começar a operar a partir da sua nova frequência, você encontrará testes. Eu chamo a isto os ecos da velha realidade. Podem manifestar-se como dúvidas repentinas e avassaladoras. Podem aparecer como pessoas do seu passado que o tratam como a sua versão antiga. Podem ser circunstâncias externas que parecem contradizer a sua nova crença. É fundamental que você entenda o que está a acontecer aqui. Isto não é um sinal de que o processo não está a funcionar. Pelo contrário, é a prova de que está a funcionar. A sua nova assinatura energética está a perturbar o antigo padrão e o sistema está a tentar regressar à homeostase, ao estado familiar. O seu cérebro, habituado a funcionar de uma certa maneira, tentará disparar os velhos circuitos neuronais do medo e da dúvida. O seu corpo, viciado quimicamente nas hormonas do stress, pode criar pensamentos ansiosos para obter a sua dose emocional. A sua tarefa durante esta fase não é entrar em pânico ou acreditar que falhou. A sua tarefa é permanecer como o observador calmo. Quando um eco do velho eu surgir, aplique o processo novamente. Testemunhe o pensamento de dúvida sem se identificar com ele. Ah, olá, dúvida, eu vejo-te, és um eco do passado. Corte a sua energia dele. Mas eu não sou mais essa energia. E escolha novamente a sua nova frequência. Eu escolho a confiança. Eu escolho a certeza. Cada vez que você faz isto, está a reconfirmar a sua nova identidade. Está a mostrar ao seu corpo, à sua mente e ao universo quem está no comando agora. É como aprender a andar de bicicleta. No início você vai vacilar e talvez até cair. Mas com persistência e prática, o equilíbrio torna-se a sua nova natureza. Sustentar o seu novo estado de ser, apesar das aparências externas, é o teste final. É a sua demonstração ao campo quântico de que a sua mudança interna é inabalável e, portanto, a sua realidade externa não tem outra escolha senão conformar-se. Chegamos ao cerne da questão mais profunda da criação da realidade. Você não está aqui para consertar uma vida partida. Você não está aqui para lutar contra o universo para conseguir o que quer. Você está aqui para despertar para a verdade de quem você já é. A vida dos seus sonhos não é algo que você alcança. É uma realidade da qual você se lembra. É uma frequência que você permite. A jornada não é de A para B, do eu limitado para o eu ilimitado.
A jornada é colapsar a ilusão de que alguma vez existiu um ponto A. Você sempre foi o ponto B. Você sempre foi essa consciência ilimitada, essa fonte de potencial infinito. O que você considerava ser você era apenas um conjunto de hábitos, um disfarce, um programa a correr. O entrelaçamento quântico com o seu eu ideal não é um conceito futurista, é a sua herança natural. Você está ligado a todas as possibilidades. A cada momento, com o seu estado de ser, você está a escolher qual dessas possibilidades se manifesta como a sua experiência física. Deixe de tentar mudar o mundo lá fora. A sua única responsabilidade é mudar o mundo cá dentro. Pare de pedir ao espelho para sorrir primeiro. Sorria você, e o espelho não terá outra opção, senão refletir o seu sorriso. O processo de testemunhar, cortar e escolher é a sua ferramenta para polir o espelho da sua consciência, para que ele possa refletir a sua verdadeira magnificência. Você é muito mais poderoso do que foi levado a acreditar. Você não é um peão num jogo cósmico. Você é o próprio jogo e o jogador. Abrace esta verdade. Assuma o seu poder como o observador e o criador da sua realidade. A sua nova vida não começa quando as circunstâncias mudam. Começa no momento exato em que você decide mudar quem está a ser em relação às circunstâncias. A sua frequência precede a sua realidade, sempre. Escolha a frequência da vida que deseja. Encarne-a com todo o seu ser. E veja como o universo se reorganiza à sua volta para corresponder à verdade de quem você escolheu ser. A sua jornada para se lembrar de si mesmo começa agora. Se este vídeo ressoou consigo, se sentiu uma centelha de verdade a despertar no seu interior, subscreva o canal e ative as notificações. Cada vídeo aqui é criado com a intenção profunda de o apoiar nesta magnífica jornada de volta à casa, de volta a si mesmo. Compartilhe isto com alguém que precise de ouvir esta mensagem hoje. Lembre-se, a sua realidade é um reflexo do seu ser. Mude o seu ser e você mudará o seu mundo.